Agora vem cá, muito mais do que reclamar da pensão, a ex do cantor fala com um foco mais aonde? No abandono afetivo, a falta de presença do pai. O Mumuzinho diz que é por causa do trabalho, a gente viu aí a resposta dele, mas sempre que pode está junto. Mas vem cá, será que isso é suficiente para uma criança, para um adolescente? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente, está aqui ó, o nosso WhatsApp, quero saber qual é a sua opinião, seu posicionamento a respeito desse assunto. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas. Boa tarde, Gi. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela sua presença. A gente também recebe aqui a Helena e a Amanda. Boa tarde. Boa tarde. Elas têm histórias parecidas e a gente vai ouvir um pouquinho agora, né? E quais são os pontos que vocês se identificam nessa história aí dessa mãe que questiona, não é só por ela, mas ela está expressando o sentimento do filho a respeito da ausência do pai. Boa tarde, Boa tarde. Roberta. Na verdade, em todos os pontos, né? Principalmente quando a criança é desejada pelos dois ou mais pelo pai do que pela mãe, que também foi o meu caso, né? Minha filha foi muito desejada por ele. Na época eu estava terminando o estudo, então eu queria fazer uma faculdade, eu tinha sonhos, tinha planos para a minha vida, né? A criança, naquele momento, não estava nos meus planos, porque eu já havia expressado o interesse, né? Só que o problema era com ele. Vamos ao médico e tudo, descobriu, eu falei, então vamos deixar isso, vamos dar um tempo, né? Tudo no tempo de Deus. E aí ele expressou o desejo que ele queria muito uma filha. Então ele foi buscar o tratamento. E aí nasceu, né? Desse desejo. Fala bem pertinho do microfone. Muitos anos de casado, nasceu ela. E 2 anos depois a gente separou. E aí ela agora vive fazendo tratamento com psicólogo, né? Psiquiatra e tudo, para justamente por causa dessa falta, da ausência mesmo do pai. Mais do que a pensão? Muito mais que isso leva ela a ficar depressiva, dar crises, internação, tudo focado nisso aí, entendeu? E com você, Helena? Comigo é da mesma forma, né? Porque a criança precisa não só de pensão, acho que o afeto, o amor, acho que em primeiro lugar, eu acho, na minha opinião, entendeu? Sempre. E no meu caso, a minha filha não tem, o pai não vai na escola, não vai no escolar, não busca sempre a criança no colégio, porque eu trabalho, ele trabalha, a avó trabalha, mas cada um tem um tempo, né, para dar um tempo para a criança, né? A criança tem que ter um tempo também para ela, para a gente ter um diálogo, ter conversa, né, conversar com a criança, ter, né, aquele amor, carinho, um tempo para sair, para se divertir, né? E isso não está tendo, entendeu? É difícil para a gente tem que conciliar tudo isso e ainda a criança ficar perguntando pelo pai. Né? Gisélia, a gente nem precisa entrar aqui no mérito da questão da pensão, né? Embora tudo isso impacte a vida dessa criança, até da mãe também. Mas o principal que a gente está falando é o quê? É justamente essa carência que essa criança fica. Quais podem ser as consequências? A gente ainda nem está falando na vida adulta, não. Mas pensando, essa mãe já observa sequelas durante ali a infância e a adolescência mesmo. Nossa, são muitas as consequências. Tanto que, quando se fala em problemas familiares, o abandono paterno é considerado hoje o mais grave dentro da área da psicologia também. Porque é por conta das consequências, não só na vida infantil, mas nas consequências que são arrastadas na vida adulta. A gente fala de abandono, que a paternidade ela tem que ser efetiva e afetiva, né? Lógico, a gente está questionando aqui as consequências afetivas, que às vezes é mais grave até do que efetiva, né? Então, tem pai que, às vezes, realmente, eu pago a pensão, eu pago a escola, eu pago o médico, efetivamente ajuda na estrutura, na criação, mas não tem relação nenhuma próxima. Essa consequência, ela também é crítica. Uma pesquisa de final de 2023 mostrou que, no Brasil, mais de 11 milhões de mulheres cuidam sozinhas dos filhos. É um quantitativo muito grande, né? E quando a gente fala de cuidar sozinha, realmente eu cuido de tudo, eu faço tudo. E isso leva ao esgotamento dessa mãe,
que faz tudo sozinha, né? Que esse esgotamento, lógico, que tem consequências não para a vida dela, mas para a vida familiar e a vida do filho. Então, a gente está falando da mulher que cuida sozinha, que tem esse esgotamento. Existe um esgotamento para cuidar desse filho que tem sequelas. E quais sequelas? Foi falado aí, crise de ansiedade é uma das principais consequências, né? Ainda na infância, você consegue ver consequências psicológicas relacionadas a essa tristeza, esse humor alterado, né? Essa falta de energia profunda e principalmente essas crises de ansiedade que se confunde às vezes com crise do pânico. Desinteresse de fazer as coisas, Robertinha, aquela descontrole, palpitações fortes, dor no coração, a respiração, sabe quando a respiração ofegante, não consegue, desânimo para fazer as coisas do dia a dia, que gosta na escola, vergonha, enfim, as consequências são grandes. E quando vai para a vida adulta, existem as consequências que são uma continuidade, dificuldade no relacionamento, dificuldade de se abrir, dificuldade de se envolver socialmente, se envolver afetivamente, depressão, síndrome do pânico, né? E tantas outras que são consequências ainda. Olha para você ver. Ele nessa resposta, né, que ele deu, ele disse que, não considero isso um abandono. Uma coisa é a ausência pela minha demanda, pela minha agenda de trabalho. Mas aí a gente se pergunta, né? Encontrar com o filho 2 vezes ao ano, ou que seja mais, mas não ter essa rotina, é o suficiente? Não é diferença. Eu até dei uma risadinha, né? Não deu para escutar. Quando ele falou, não, mas eu não abandonei, eu não consigo ficar presente, eu tenho ausência. Aí cada um vai ter uma desculpa de ausência, né? Seja qual é, mas não deixa de ser, porque a criança ou adolescente, o filho, ele não consegue diferenciar o abandono da ausência, ele não tem esse pai. Não vai na escola, não participa das festas, não tem essa ligação. E a gente tem que parar de achar Imagina que... a expectativa dessa criança, né? É muito grande. Dia dos pais, cadê? Aniversário, cadê? Uma vez ou outra, tudo bem. Existem artistas que têm essa agenda muito complicada, que não é diferente de nenhuma outra profissão. Não é diferente, tá? Existem outras formas de se manter conectado. Como é que fica a reação? Quais são as reações da sua filha quando ela cria essa expectativa e não é atendida? Então, ela chora, né? Ela está com crise forte de ansiedade, insônia. Jéssica hoje não dorme bem. Foi o fato que aconteceu nos 15 anos dela. Ela me contou depois, logo da festa, falou, mãe, até o último minuto ali, que eu tinha sonhado, meu pai chegando em cima da hora e entrando na igreja comigo. E não aconteceu. Quando eu entrei na porta lateral, ela falou que estava vendo ele entrando, e não eu. E mesmo ele sabendo disso, ouvindo isso, para ele foi a mesma coisa de nada. Ele nunca veio buscar ela. Nunca, ele só promete. E quando ela tem a oportunidade de levar ela em Linhares, que é onde ele mora, ele quase nunca, tipo assim, se ficar um mês lá, 2 dias vendo uma menina. Dentro de um mês, dentro de Linhares. Ai, gente, é de partir o coração. E ela chora, ela vê os desenhos, aí ela fica buscando nos tios esse carinho, que ela tem um tio que ela fala que representa a figura do pai dela para ela. Fica buscando o meu irmão, nos tios, por parte dele mesmo, chega a falar com os tios, por parte de pai, nos desenhos, vendo, né, as filhas ali com os pais, fica buscando o vazio que ela sente por ele nesses espaços, que ele não preenche, simplesmente porque ele não quer, Roberta, porque eu nunca privei isso. Daqui a pouquinho, Helena, você conta pra gente também como é que fica a reação dos seus filhos diante dessa cena. Deixa eu só incluir aqui na nossa conversa a advogada, a doutora Rayane Rangel. Ela vai explicar para a gente o seguinte, tem algum ponto na lei, doutora, que obriga essa convivência? O que diz a lei a respeito disso? Boa tarde. Bem? Boa tarde. Hoje nós não podemos obrigar a pessoa a amar, né? A gente não consegue obrigar. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Rayane, a gente vai melhorar a conexão, mas uma coisa é triste, você ter que implorar pelo amor do seu pai, da sua mãe, seja de quem for, você implorar por um amor, a gente está falando de uma criança que tem essa necessidade dessa
referência, Gisele. E eu escutando a história dela, dá uma tristeza, né, gente, no coração. Porque, principalmente para a mulher, a figura paterna, né, é a figura masculina, é o significado do masculino na vida dela. E onde que ela vai buscar esse vazio do homem, né, da presença paterna na vida adulta, né? Eu fico preocupada com isso. E, principalmente, mexe na autoestima. Roberto, mexe muito na autoestima, não só da mulher, mas do homem, mas a mulher é mais acometida por essas questões psicológicas relacionadas à estima que ela tem com ela mesma. Às vezes a gente vê casos, por exemplo, né, de mulheres na vida adulta que sofrem violência e tal. Muitas das situações são explicadas pela a falta dessa ausência da figura paterna. Porque se permite se deixar levar, se deixar enganar por qualquer homem, né? Porque vivencia um luto diário dessa ausência e depois da vida adulta, mesmo que tenha umas consequências drásticas como essa que você colocou, ela não quer viver um novo luto, uma nova perda. Já eu vou ler os comentários, já estou abrindo aqui, mas conta qual é a reação. No caso aí dos seus filhos, você tem menino ou menina? Menina. Menina. Qual é a reação dela? Ela fica assim triste também, igual ela falou, né? Fica triste e, tipo assim, pergunta pelo pai. Ô, mãe, meu pai não vai me buscar hoje, minha avó não vai me buscar hoje, que eles pediram a guarda compartilhada, né? Só que, tipo assim, não está cumprindo o que o juiz determinou, né? Que é pegar no colégio, na hora certa, nos horários certos. Então, aí fica assim, fica aquela dúvida, tadinha, fica aquela ansiedade, né? Ela fica ansiosa, querendo que o pai venha, que a avó venha, mas não vem na hora certa. Aí eu pego ela no colégio numa tristeza, que ela fica perguntando pelo pai, que ela ama o pai, gosta da avó, entendeu? Só que, tipo assim, eles não têm aquele compromisso que a gente, mãe, tem, porque eu sou mãe solteira, eu sou mãe solo, e eu sou pai e mãe dela, sempre fui. Igual o ditado popular é pai, que o pessoal fala, né? Então, aí eu cuido dela com carinho, amor. Eu tenho um filho também, 16 anos. Então, tipo assim, fica aquela falta do carinho mesmo, do amor, do apoio. Dói entendeu? dobrado na mãe, né? Dói dobrado na gente, sim, com certeza. Os comentários já chegaram, vários inclusive, tem gente dizendo aqui, boa tarde, o pai do meu filho também não participa da vida dele, nunca foi em reunião. Já o da menina nunca me ajudou, não dá pensão em dia, tem mais de 9 anos e sem nada até agora. Tem outra pessoa também dizendo, Roberta, ele não é o único, tem muitos famosos sem responsabilidade, só pensa nos bens materiais e falta de dinheiro não é, né? Falta de dinheiro não é. Outra pessoa que também falando, engraçado, se o pai fica sem trabalhar, o pai vai para cadeia, né? Bom, ficou um pouco, precisava entender melhor esse comentário aqui. Tem outra pessoa dizendo, eu sempre paguei pensão e ela já quebrou meu carro 5 vezes. Aí você tem que entrar na justiça com uma outra ação aí, né, de danos materiais. Tem outra pessoa dizendo aqui, sei que o pai tem que ser presente constante na vida do filho, mas eu acho que é a mãe que está sentindo muita falta. A gente não pode misturar as coisas, tá, gente? Uma coisa é fato. A criança sente falta da presença do pai. Volta à sua infância, né? Lembra aí dos momentos, às vezes, de uma família estruturada, por exemplo, em que um pai viaja. A saudade que deixa. Sim, existem situações, é claro, Roberta, que é um dificultador, quando a mulher utiliza essa criança também para chantagens emocionais, para vingança, e às vezes não fica muito nítido para quem está do lado de fora, vendo aquilo. E muitas vezes esse pai se afasta da relação da mãe, porque quando é muito pequeno, né, você tem que falar com a mãe, conversar com a mãe, mandar mensagem para a mãe, você tem que falar com essa mãe. E não é, quando depois fica maior um pouquinho, existe uma independência, tem telefone, conversa, minha filha, como é que você está, meu filho, como é que você está, vamos sair. Então, existe, às vezes, essa rejeição, né, da figura materna que consequentemente, é projetado nessa criança. Aí tem que ter uma maturidade para saber separar as coisas. Mas 13 anos, a idade dele, ele já tira as próprias conclusões, não tira, Gisele? Já pode falar com ele sozinho também, sem precisar da intermediação, às vezes, dessa mãe. Vocês tentaram por um período, por um momento, digamos assim, tapar o sol com a peneira? Não, minha filha, papai perguntou por você. Não, meu filho, vai dar tudo certo. Só que chega uma hora que as crianças enxergam, eles entendem. Aconteceu isso com... Sim, com a minha filha, sim. O que você usava como argumento? Eu usava como argumento assim, minha filha, porque seu pai trabalha com negócio de som, então a demanda é muito grande, né? Na época que a gente era casado, eu acompanhei isso tudo, eu via. Mas não é, né, Roberta? Aí ela vai crescendo e vai entendendo o que realmente está acontecendo de fato,
E com você, Helena? Eles vão percebendo, né? A minha tem 8 aninhos, mas é muito esperta. Ela é muito esperta e eles percebem, né? Porque a falta do pai ali, o carinho, né? Aí eles fica, assim, igual você falou, tampando o sol com a peneira para ir seguindo o caminho, né? Porque não pode parar, né? Tem outra pessoa dizendo aqui, minha neta tem 3 anos, o pai só dá pensão, o pai dá a pensão, só dá a pensão. Já prometeu mundos e fundos, mas nunca cumpriu. Já falei com ele que é somente pai, né, de pensão e nada mais. Ou seja, só acha que é ir lá todo mês depositar o dinheiro. Também tem outro comentário aqui, olha, meu nome é Bruna, meu filho tem 9 anos, o pai abandonou ele com 2 anos, meu filho sofre com a ausência do pai, tem crises de ansiedade, é muito difícil, eu cuido de tudo, eu sou pai e mãe. E a gente nem está tocando na sobrecarga que isso acaba trazendo para a mulher. A gente está falando agora, o foco ainda na saúde mental dessas crianças. Tem mais comentários aqui, olha. Roberta, boa tarde. O pai das minhas filhas, não estou nem aí se elas comem. As meninas não querem ver ele por causa que presenciaram a agressão doméstica. E nessa agressão ele quase me matou. Elas ficaram com medo dele. Gisélia, embora a gente já disse aqui, a criança vai andando, caminhando e vai percebendo isso, tirando as próprias conclusões, mas como que os responsáveis, vamos pensar aqui no caso delas, as mães, explicam isso para as crianças? Então, a gente acaba contando casos que não são verídicos, né? Muitas vezes para poupar essa criança, para tentar blindar o filho, né? Com a medida que vai crescendo, o que eu aconselho é tentar estimular que a própria criança, que o próprio adolescente, que esse próprio filho entre em contato, pega o telefone, toma, manda uma mensagem para o seu pai de voz, oi papai, tudo bom? Acabei de sair da escola, para tentar abrir o coração desse pai também, estimular uma relação afetiva. Às vezes pode dar ranço da própria mãe, ela pode dar vontade de pegar, de falar, de gritar. Se existe isso e é algo que já tem muito tempo, já tentou de tudo, então tem que parar com essa luta de forma mais aguerrida, né? Você tem que tentar agora ser a mais afetivo. O que é afetivo? Afetar o outro em amor para esse filho, tá? Então, usa também essa criança de forma positiva, falando de forma positiva, tentando se aproximar desse pai, contando historinhas, o que está acontecendo, para ver se amansa também o coração. Porque tem uma hora que a gente não vai conseguir mais blindar esses filhos, né? E a gente tem que preocupar com as consequências emocionais dessa ausência. Olha, tem uma pessoa aqui que está até emocionada assistindo o programa, vendo o relato das mães. Ela diz, Alberti, é mais um programa excelente, esse tema é tão presente na sociedade e às vezes ignorado. Eu estou muito emocionada vendo o relato dessa mãe, não conheci meu pai e minha mãe acha isso normal e eu tive grandes consequências. Olha que interessante, a mãe acabou de alguma maneira ali, talvez, ou tentando proteger a filha e fingindo essa normalidade, ou então tem casos em que a mãe também gosta desse afastamento. Fala assim, não, a filha é minha, eu que vou criar, você não quer, então fica você do seu lado, eu fico do meu lado. Olha quantas consequências. Nossa, demais. Por isso que é um assunto grave quando a gente fala desse sistema familiar. Quando eu estava dando a dica de estimule a aproximação de forma afetiva, é porque às vezes, inconscientemente, essa mulher que reclama da ausência, ela mesma não quer, está afastando, a filha é minha, ou porque não gosta, ou porque teve problemas realmente graves, ou de traição, ou de agressão, seja psicológica, seja física. Então, isso sobrecarrega não só a família como um todo, porque os pais também, os avós também entram no sistema. É uma falha que move a família inteira com relação a essas consequências, né? A gente tem participação masculina agora aqui com a gente. Tem um comentário do Wesley. Olha que bacana, gente. Que exemplo positivo. O Wesley fala, pai de 4 filhos e procuro sempre estar presente com os meus filhos, mesmo eu tendo uma vida corrida, mas sempre reservo tempo para os meus.
É sobre isso, né, É Gisele? sobre isso. É muito bonito. A Helena chega a se arrepia aqui, olha. Porque tem uma questão histórica, social, que a gente tem que quebrar também, né? Que o homem, tudo bem, existe uma aceitação ainda velada, mas existe. A gente está indignada, reclama, fala e tal, mas existe velada. Eu não tive, fulano também não teve, o homem também não vai sair do trabalho, não vai deixar de sair da cidade dele. O abandono paterno é algo que vem de gerações e gerações e tudo bem. Não a mãe. A mãe, se vai trabalhar e deixa com alguém, ou se durante uma semana abandono, que vergonha, que mulher é essa? Aí vem a questão da culpa de cima para baixo. Então a gente tem que acabar com essa questão também cultural. Inconscientemente, existe de forma velada nos bastidores uma aceitação, sim, que a gente precisa questionar. Aí as mães acabam assumindo um outro ponto, que é o quê? Tentar suprir essa ausência do pai. De que maneira vocês tentam fazer isso? Não é fácil, tá, Roberta? Eu tento, assim, de todas as formas. Eu dou muito carinho a ela, muita atenção, né? Falo da importância também dela se conectar com o pai dela, né? Porque ela mesma tem o celular dela, tá ligando para ele, às vezes cobro, mas na cabeça dele lá do outro lado, eu bloqueio a menina para não falar com ele. Enquanto eu fico o tempo todo em cima dela, ó, liga para o seu pai, pergunta como ele está, entendeu? Fala a sua evolução na escola, a sua evolução aonde você passa e tudo. Mas na cabeça dele, não. Na cabeça dele eu faço esse bloqueio. E assim, eu vou tentando suprir os espaços, mas a gente não consegue. Ela está há quanto tempo sem ver o pai? Ela viu recentemente. Nós ficamos 15 dias em Linhares, ela viu ele uma vez. Ela foi para a terra onde ele mora? Onde ele mora, estávamos perto. Ele não estava viajando, estava em casa. E ela viu ele um domingo, já na semana de vir embora. E você, Helena, de que maneira você tenta suprir essa ausência paterna na vida da sua filha? Eu falo assim com ela, que ele não está presente, mas eu estou aqui, né, pronta para ajudar ela, mas ele não está presente, né? E falo com ela assim, para ela, eu faço, tipo assim, atividades com ela, não sempre com ele, né, mas que ele não tem tempo, nunca tem tempo, né? E aí eu faço atividade com ela, vou pro shopping, vou pro pula-pula e vou, né, conversando com ela, né? Com calma, direitinho, e vou fazendo as atividades com ela, atividade de casas, quando tem reunião dos professores, eu vou, entendeu? Ele nem sempre está presente também, eu vou, explico para ela que ele trabalha, né? E vou fazendo o que pode, né? Tem mais comentários chegando, são muitos comentários. Tem gente dizendo aqui, Roberta, boa tarde, que estamos enfrentando essa situação. Minha filha se separou e o pai do meu neto simplesmente não se importa nem com a presença dele na vida do neném, como também não se importa em ajudar com as despesas da criança. E aí minha filha é para tudo, né? Isso acaba gerando mudança de comportamento na criança e nós temos que ter estratégias para que essa criança se sinta amada. Quais são essas estratégias que podem ajudar, Gisélia? Você falando isso, eu lembrei que é muito comum, às vezes, essa separação, quando esse pai constrói uma nova família, casa de novo, tem filhos. Existe uma dor ainda maior do abandono, quando existe uma outra construção, né? Porque dá atenção e amor para esse outro irmão, esse filho, para eles não, né? Então, a forma de blindar. O diálogo é sempre a principal ferramenta, né? Existem processos terapêuticos que eu sou super a favor, porque é uma dor muito aguda, que cada um tem um peso diferente e que a gente, mesmo sendo mãe, né? Mesmo tentando ajudar, não é a mesma coisa a relação, né? Porque existe uma ciência de que existe um abandono ali. Então, um tratamento psicoterapêutico, atividades esportivas ajuda muito, gente, libera endorfina, dopamina, isso é muito legal, porque move o cérebro para coisas positivas. A mãe em casa, às vezes, a gente fica triste, evitar dentro da possibilidade de ficar falando desse mal desse pai, de ficar chorando, de ficar gritando, de ficar remoendo e reforçando negativamente a questão. Isso ela já só tá piora, vendo, né? Só piora. Então, se a gente tem amor para os nossos filhos, a gente vai ter que aguentar sim, tá? E esse pai entender que é um presente, a paternidade é um presente. Ele está deixando de viver algo que, com certeza absoluta, lá na frente, mais tarde, na velhice, seja quando for, ele vai ter um arrependimento, vai tentar voltar atrás e não vai ter jeito mais.
Tem outra mãe falando aqui, olha, na verdade é uma filha falando, a Dalila. Ela disse que foi abandonada pelo pai desde o nascimento. Fui conhecer ele com 19 anos, eu fui atrás dele no Rio de Janeiro. Porém, graças a Deus, sempre tive fé em Deus, eu nunca precisei dele. Afinal, acostumamos com a ausência. O pior pai é aquele que está vivo, porém parece estar morto. É muito triste você pensar, né, que você vai um dia ouvir isso de um filho, mas é consequência daquilo que você um dia plantou. Tanto né? que a pesquisa fala de 11 milhões de mulheres que cuidam sozinhas, eu estou achando até baixo. Porque 11 milhões que cuidam sozinhas. Fala aquelas que parecem pseudamente cuidam, mas é meia parte. Tá certo. Obrigada, Gisélia, pela sua participação aqui. Amanda e Helena também, muito obrigada. Dá um beijo nas meninas lindas, tá bom? Muito amor e muito carinho. Parabéns para vocês, mamães, tá? Por essa força em tentar sempre estar suprindo na presença ali, com muito amor e muito carinho na vida dessas crianças, tá? Dá um beijão nelas.